do capítulo 1. Você achou? Diga amém. Amém. Glória a Deus. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se assente, glorificando a Deus por essa palavra. Aleluia. O Senhor é bom. E desde que cheguei aqui, o Senhor tem falado ao meu coração, confirmando essa palavra. Eu já vinha pedindo isso a Deus, e o Senhor confirmou o meu coração, falando diversas coisas. Cadê Esther? Eu vou representar meu noivo, vou falar muito de você, né? Como ele faz. Mas a Esther é uma bênção. Eu estou muito feliz pela vitória dela, porque a vitória dela é nossa também. Aleluia. O Senhor falou comigo e eu quero falar com vocês acerca de Josué, um jovem chamado, escolhido por Deus. E Josué, ele aparece aqui no livro, o livro mesmo de Josué aparece no contexto onde o povo de Deus, aquele povo chamado desde Abraão, Isaac, Jacó, aquele povo que viveu aprisionado no Egito, aquele povo já tinha sido liberto. E Josué veio com o povo, porque Josué estava cativo também com a sua família, com a sua tribo no Egito. Josué foi chamado por seu pai de Oséias. Eu vou pedir para você, lindo que está de blusa rosa, só baixar um pouquinho, porque a gente que gosta de música, né? Eu sou musicista, pela misericórdia do Senhor, então a gente se perde na música. Eu sou assim. Mas voltando a falar de Josué, ele foi chamado por Oséias, por seu pai. O nome de batismo de Josué é Oséias, que é filho de Num. E Oséias significa salvação. Eu acredito que o seu pai tenha escolhido o seu nome clamando ao Senhor, porque o povo clamava. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu o clamor do seu povo, pedindo que o salvasse. Eu creio que o nome escolhido de Josué, sendo Oséias, era um clamor do seu pai Num, pedindo ao Senhor que enviasse salvação. E por que ele foi chamado de Josué? Porque assim que Moisés o escolheu como um dos seus jovens, a Bíblia diz que ele foi um dos jovens escolhidos para servir a Deus perante Moisés, para servir a Moisés e assim servir a Deus. Josué foi chamado assim por Moisés porque Moisés, cheio do Espírito Santo, chamou assim, profetizando e dizendo que ele traria a salvação, que ele seria o Salvador. Perceba, Oséias significa salvação. Moisés então muda o nome de Josué, que era Oséias, para Josué, que significa Salvador. Naquele momento, ele recebe uma nova direção, um novo propósito, chamado por Deus para assim fazer. Eu acredito que talvez no momento ele não tenha entendido a profundidade daquilo que Deus faria. Mas Josué, em hebraico, é Yeshua ou Yehoshua, que é o mesmo nome do nosso Salvador. Que Yeshua, Jesus, traduzido no latim, e é como nós falamos hoje, Jesus. Ele representava, ele significava, ele era tipo Jesus naquela época, porque ele seria o Salvador, aquele escolhido para levar o povo, aquele povo que estava cativo, para a terra prometida, para a salvação que Deus teria.
Josué foi escolhido e chamado por Deus para servir a Deus perante Moisés. E ele fazia muito bem. E aqui eu já quero citar a Esther, porque no seu testemunho ela disse que ela chegava da escola e ela estudava, ela almoçava e ela estudava e ficava durante horas estudando, certo? Quanto tempo mais ou menos você estudava por dia, Esther? 6 horas por aí. No livro de Êxodo, capítulo 33, vai dizer que o Senhor falava a Moisés face a face. Isto é, o Senhor se comunicava, ele tinha relacionamento pessoal com Moisés. E Josué, no versículo 11, vai dizer que Josué, o mancebo Josué, filho de Num, ele não se apartava do meio da tenda. Significa que ele não estava lá recebendo orientação de Deus, assim como Moisés estava, mas ele era servo de Moisés. Moisés poderia ter outros servos, mas a parte dele de buscar e de fazer aquilo que lhe era devido, ele fazia, porque ele não saía, ele nunca, a Bíblia diz que ele nunca se apartava da tenda. E eu quero colocar já como exemplo para as nossas vidas, que não importa aonde Deus te colocou, seja no deserto, assim como Josué foi chamado, seja na sua escola, na sua faculdade, o Senhor tem um propósito para isso. Enquanto você se prepara, enquanto você se dedica, Deus te vê. Deus contempla a tua fidelidade. E Josué, então, estava sendo já preparado pelo Senhor. A Bíblia vai dizer que depois que o povo saiu do Egito e estava em direção à terra prometida, existia um rei que chamava Amaleque. E o seu povo, os amalequitas, eles foram guerrear contra o povo do Senhor. Eu não sei se você conhece, mas eu vou citar aqui. Em Êxodo 17, vai dizer que esse povo se levantou contra o povo do Senhor. Esse povo se levantou para guerrear e para destruir Israel, que estava caminhando em direção à promessa de Deus, que era a terra de Canaã, aquela terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque, Jacó e toda a sua descendência. E naquele momento, Moisés vai ao monte, recebe uma estratégia de Deus, vai ao monte, pega a sua vara e segue. Chamarão Ur e diz: Josué, fique aqui, porque o Senhor entregará os amalequitas nas nossas mãos. O que estava acontecendo? Enquanto o seu líder, que era Moisés, estava orando a Deus, Josué estava guerreando e vencendo os amalequitas. A Bíblia diz que enquanto Moisés estava com as suas mãos estendidas, o povo prevalecia, o povo de Deus. Mas quando ele abaixava as suas mãos, o povo ia perdendo. E nessa batalha, Josué se destacou como guerreiro, porque ele estava à frente do povo, liderando, coordenando. Então, além de Josué ser servo, ele era guerreiro. Ele era um homem de Deus, um servo fiel, temente ao Senhor, que seguia seus princípios, que estava ali servindo a Moisés e assim servindo a Deus. Aqui eu abro um parênteses dizendo que quando você serve o seu líder, quando você serve o seu pastor, quando você serve ao irmão que está do seu lado, você está servindo a Deus também. Aquilo que você faz na casa de Deus, aquilo que você faz para os seus pais, você faz para Deus. E naquele momento, Josué, naquela batalha, estava sendo usado por Deus para liderar o povo no meio da guerra. O líder era Moisés, mas Josué estava sendo usado como líder de guerra. Josué era também um guerreiro. Eu acho interessante que Josué já vinha sendo preparado por Deus, mas ele não sabia, porque todas as coisas que ele foi passando ao decorrer da sua vida estavam preparando para aquilo que Deus tinha a fazer na sua vida. E é assim também com a gente. Josué era servo de Deus,
Josué servia a Deus perante Moisés. Josué era um guerreiro e Josué também era líder. Josué era chamado de príncipe da sua tribo, porque assim que Moisés recebeu a orientação do Senhor a enviar espias para a terra prometida, Deus fala: separa dentre os líderes da tribo, dos príncipes, um de cada tribo, para que vá e olhe a terra e veja e traga a você aquilo que eles viram, que faça um relatório. E assim foram separados aqueles 10 homens, aqueles 10 jovens, acredito eu, que na faixa entre seus 20 a 40 anos, eu posso crer nisso porque Caleb tinha essa idade, 40 anos, quando foi, eram todos jovens e estavam ali como líder das tribos e foram enviados. Quando Josué, Caleb e os demais são enviados como espias àquela terra, eles chegam lá. Eu quero que você entenda comigo o que estava acontecendo. Aquela terra era a terra prometida. Era a terra que Deus havia falado, prometido a Abraão, Isaac, Jacó. Era a promessa de Deus. Pensa na promessa que você tem na tua vida, naquilo que você já ouviu, na promessa que a Bíblia te faz, que a Bíblia nos faz acerca daquilo que podemos ser em Jesus Cristo. Aquela era a terra prometida, aquela era a promessa do povo de Deus. E eles foram enviados como homens valentes, que arriscariam a sua vida indo numa terra estranha, mas como servos de Deus, crendo que Deus lhes daria e lhes entregaria nas suas mãos aquela terra e aquele povo, porque assim Deus tinha prometido. E Josué e Caleb tiveram uma visão diferente daquela visão dos demais homens. Eu vou te explicar o porquê. A Bíblia diz que quando eles retornaram, eles vieram dizendo assim, os 10: Moisés, aquela terra realmente manda leite e mel, realmente tem fartura, tem abundância, tem o que o Senhor falou, mas tem também gigantes. E ao lado deles, nós somos como gafanhotos, porque nós somos mas tão pequenos, que parece que eles vão nos destruir. Olha só como que o povo de Deus estava se comparando diante do povo que não servia a Deus. Sabe como é que era aquele povo? Aquele povo cultuava a outros deuses, deuses feitos de barro, de madeira, e ofereciam sacrifícios, cultos em que pessoas, crianças, eram sacrificadas a esses deuses. Isso era uma abominação ao Senhor, ao nosso Deus. E diante daquele povo, o povo de Deus, os líderes, os príncipes daquelas 10 tribos, falaram assim: do lado dele nós somos como gafanhotos. E eles se compararam. Sabe qual é o perigo da comparação? Sabe qual é o problema da comparação? Porque a gente olha para o ímpio, a gente olha às vezes para o irmão, a gente olha para o outro, vê aquilo que ele tem, vê as suas características, sejam físicas, sejam status, seja dinheiro, eu não sei o que, não sei com quem você tem se comparado, mas eu quero dizer que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tudo vê, Ele é maior do que tudo e do que todos. Sabe por quê? Porque foi o Senhor quem havia prometido. Aquela terra, ela não pertencia àqueles gigantes, àquele povo que estava lá servindo a outros deuses. A terra e tudo que nela há, a Bíblia vai dizer que pertencem a Deus. E Ele nos deu. E aquele povo começou a murmurar, começou a se assustar com aquela notícia, com aquele relatório. Porque, imagina, o povo sai do Egito, está esperando, vem reclamando, né, do deserto, que o povo já estava reclamando. E naquele momento recebe aquele relatório. Se os príncipes, se os líderes se sentiam assim diante daquele povo, você imagina como que o povo todo
poderia se sentir. Mas a Bíblia vai dizer que Caleb fez calar o povo. Caleb fez calar todo o povo e disse: ei, o Senhor é conosco. Nós iremos e possuiremos essa terra, porque o Senhor tem nos dado. Foi Ele quem nos prometeu, e Ele cumprirá a promessa nas nossas vidas. A Bíblia enfatiza e diz que Caleb se levantou e fez calar aquele povo. Josué seguiu e também creu na promessa de Deus. E aqui eu abro um parênteses para falar para você, também para mim, sobre os nossos relacionamentos. Com quem nós temos nos relacionado? Com quem nós temos tido intimidade, comunhão? Eu não estou falando que Josué e Caleb eram melhores amigos, a Bíblia não está dizendo isso, mas eu estou dizendo que, dentre os 10 que não falaram, entre os 12 que foram enviados, 10 tiveram um relatório negativo. 10 se compararam, olharam para a grandeza do povo. Por quê? Porque a sua confiança estava neles mesmos. A confiança que deveria ser em Deus, no Deus Todo-Poderoso. Qual era o propósito de Deus em levá-los até lá para ver aquela terra? Não era para fazer ele se sentir diminuído. Deus não quer que você se sinta diminuído, que você se sinta menor, menosprezado. Não, Ele quer que sim, você saiba que você é fraco, debilitado, mas que o Senhor cuida de você. E Josué e Caleb tiveram essa visão. Caleb teve essa visão. Caleb era um homem de muita fé, tanto que ele é citado em Hebreus. E Hebreus 11 vai dizer que a fé, ela é a prova das coisas que não se veem, mas se esperam. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, Paulo vai dizer que nós devemos andar por fé e não por vista. Caleb está ensinando para mim e para você como nós devemos agir diante dos gigantes. Como nós devemos nos posicionar nessa terra. Porque nós somos filhos de Deus. Nós temos promessa, nós temos uma herança. E aquele que nos prometeu é maior do que gigante. É maior do que problema. É maior do que tribulação. É maior do que doença. E naquele relacionamento de Josué e Caleb, Josué, eu creio que foi influenciado pela fé de Caleb. Porque Caleb tem iniciativa, Caleb fala. Sabe, todo mundo tem. Aquele amigo que na conversa é aquele que levanta, que fala. A minha cunhada é assim, quando a gente está reunido na família, ela que conta piada, ela que dança, ela que fala. E todo mundo tem alguém assim. E se você não tem essa característica, você deve procurar alguém que seja, para que em Deus você seja fortalecido e edificado por essa pessoa. Por quê? Caleb era um homem de fé. Caleb, apesar das dificuldades, das circunstâncias, ele viu aquilo que os outros 10 não viram. Ele viu a promessa de Deus. Ele viu a grandeza de Deus e teve certeza que Deus falou era verdade. Aquela terra é boa, aquela terra é próspera e nós vamos vencer, porque eu creio naquele que me enviou. Mas o restante do povo não foi assim. E Caleb, 40 anos depois, quando Moisés já tinha morrido, ele vai questionar e vai pedir para que Josué, ou então líder de Israel, lhe desse a sua herança, a sua herdade, que foi prometida pelo próprio Deus. E ele vai pedir e vai falar: olha, você estava lá, Josué, você ouviu o que Deus falou sobre mim, acerca de mim, sobre o que faria. E eu quero a minha terra, porque a mesma força que eu tinha 40 anos atrás é a mesma que eu tenho hoje. A mesma força que eu tinha para guerrear e conquistar, a mesma fé que eu tinha antes, eu tenho hoje. Caleb estava servindo mais uma vez de exemplo para Josué. Porque 40 anos se passaram. Ele tinha 85 anos, eu acredito que ele já tinha 85 anos quando o povo de Deus, enfim, recebe a terra prometida e ele vai
pedir sua parte que lhe foi dada por Deus por direito. E mesmo depois de tanto tempo, ele continuou forte, confiante, crendo naquele que poderia fazê-lo conquistar. Porque aquela terra ainda estava com gigantes. 40 anos se passaram porque aqueles 10 espias que trouxeram um mau relatório fizeram o povo pecar. O povo também já não estava confiante em Deus como Deus queria fazê-los estar, e eles estavam daquela maneira. Por isso, atrasaram a promessa que Deus tinha para a vida deles, por conta de olhar somente para as aparências, olhar para aquilo que o nosso olho vê e não crer no Senhor. Josué e Caleb estavam ali 40 anos depois daquele atraso que eles tiveram no cumprimento da promessa. Mas Caleb estava dizendo: eu sou perseverante, eu posso ter passado de primeira, mas eu continuo aqui crendo na minha vitória. Essa terra ainda tem gigante, mas o meu Deus que me prometeu que me daria é o mesmo hoje. E eu, ainda que tenha passado 40 anos, eu creio naquele que é poderoso e ele me fará conquistar essa terra. Caleb é um exemplo e tanto para a nossa vida. E ele foi também para Josué. Aqui onde nós lemos, o título diz: Deus fala a Josué e anima-o. Deus está falando com Josué por algumas razões e eu quero compartilhá-las com você. Eu disse aqui que Josué era servo de Deus. Eu disse aqui que Josué era líder. Eu te disse aqui que Josué era um guerreiro, que ele foi escolhido e estava sendo preparado por Deus. Mas quando Deus fala com ele 40 anos depois, Deus vai dizer: Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Josué, esforça-te, se anima. Por que será que Deus está falando isso com Josué? Será que Josué estava igual Caleb? Que quando o povo recebeu a sua herança e estava ali para ser repartida, ele disse: tão forte como antes eu sou? Será que Josué estava se sentindo assim? Porque ele viu o seu líder morrer e descansar no Senhor, conforme Deus havia falado. E Deus já vinha falando antes que faria de Josué líder daquele povo e que ele faria o povo entrar à terra prometida. Deus já tinha falado isso. E Deus já vinha falando: esforça-te, tem bom ânimo. Moisés falou para Josué: esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Parecia que aonde Josué ia, estava ouvindo a mesma coisa. Sabe quando a nossa mãe, vou dar um exemplo aqui, sabe quando a nossa mãe percebe que a gente está precisando de alguma coisa e a gente não sabe? Minha mãe sempre fala isso pra mim, mas eu sou magra mesmo, muito magra. Mas ela sempre fala isso: come, sabe fome? Tem que comer, você tem que comer, você tem que comer. Por quê? Porque ela sabe daquilo que eu preciso. Ela sabe que se eu vou pra faculdade, se eu chego, eu tenho que comer. Se eu vou pra igreja, se eu vou pro ensaio, eu não comi. Às vezes a gente não se preocupa. E talvez Josué estivesse naquela situação sem saber como realmente estava. Por quê? Porque ele era um guerreiro, porque ele era um líder, porque ele tinha crido na promessa do Senhor e por isso lhe foi preservada a vida, assim como Caleb, porque os outros 10 morreram. Mas Josué talvez não soubesse que no seu coração ele já tinha esmorecido, talvez enfraquecido com o passar dos anos, talvez ficado chateado com algumas situações. Ele era líder e o povo era muito difícil. O povo era muito difícil. Quem lê a Bíblia sabe, quem vem para a EBD sabe que o povo não era fácil. E não era fácil liderar aquele povo. Quando Moisés morreu, Deus fala diretamente com Josué. E já havia falado que ele seria o Salvador. Que ele, de fato, cumpriria aquilo para o qual foi chamado. Ele levaria o povo até a terra prometida. Ele conduziria o povo de Deus
para a vontade do Senhor, para aquilo que Deus havia falado que faria há muito tempo atrás. Antes de Josué nascer, antes de Moisés nascer, o Senhor já havia feito uma promessa. O Senhor já tinha dado um direcionamento ao povo. E por não crer, por desobedecer e duvidar daquilo que Deus faria, o povo peregrinou esse tempo todo no deserto, mesmo depois de ter sido liberto do Egito, porque Deus precisava tratar com aquele povo. E Josué, naquele momento, é chamado por Deus. E Deus dá algumas estratégias para que ele pudesse servi-lo e para que ele guiasse o povo naquilo que ele foi chamado. E nós lemos aqui, no versículo 8, Deus fala: não se aparte na tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Deus estava falando: Josué, se você já lia antes, agora você vai ler mais. Se você já buscava antes, agora você vai buscar mais. Josué já estava cheio do Espírito Santo, e alguns capítulos anteriores a Bíblia vai dizer que Josué foi cheio do Espírito Santo, revestido de poder, mas não é só isso. Deus, quando nos concede o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito de sabedoria estava sobre ele, e Deus o designou ao povo, e o povo já estava pronto a obedecê-lo, a segui-lo, assim como foi com Moisés. Ele já estava lá, ele já tinha posição, mas Deus falou: se esforça, se anima. Ei, Josué, você venceu os amalequitas. Você lembra? Quando Moisés falou: o Jeová é a nossa bandeira, Deus é a nossa bandeira. Nós cantamos aqui, Jeová Nissi. Moisés falou isso quando o povo venceu os amalequitas. Josué era ainda um jovem guerreiro, e Deus está falando: Josué, se esforça, se anima, tem bom ânimo, leia, medite na minha palavra de dia e de noite. Quando a gente tem um processo de preparação, eu vou parar de usar um pouquinho Estevão, falar do meu cunhado. Eu creio que quando ele estava estudando, se preparando para o concurso, ele estudava muito. De dia, de noite, de madrugada, a hora que desce, onde desce, ele estava estudando, ele estava se preparando. Porque ele tinha um objetivo, ele tinha uma meta a ser alcançada. E Deus estava mostrando para Josué: ei, você tem um propósito. Você foi chamado para ser salvador. Você tem um propósito. Você não vai ficar se comparando aos outros, não. Você vai crer. Por quê? Porque você vai ter a palavra guardada no seu coração. E Deus fala: medita nessa palavra dia e de noite. Tenha cuidado para fazer tudo quanto nela está escrito, e assim você prosperará, e então prudentemente te conduzirás. Era o próprio Deus que ia direcionando. É o próprio Deus que guia nossos passos. É Ele que guia nosso caminho. É Ele que nos leva para onde nós devemos ir, quando nós cremos e confiamos nele, meditamos na sua palavra. O Senhor fala mais uma vez: eu não te mandei? Não fui eu que falei? Às vezes Deus fala, ele repete, não tem problema nenhum em repetir. Não fui eu que te mandei? Não fui eu que falei? Eu não disse que ia salvar? Eu não disse que ia curar? Eu não disse que ia libertar? Eu não disse que ia transformar aquele lugar? Eu não disse que ia fazer? Ei, jovens, Deus não disse que faria algo novo no meio de vocês? Não foi Deus que falou que faria? Não foi boca de homem, não. E Deus está repetindo: não fui eu que falei, Josué. Serve para mim, serve para você. Quem foi que falou? Quem foi que disse? Foi o próprio Deus. Deus falou: eu não te mandei? Se esforça. Tem bom ânimo. Para. Você é líder. Você está de frente: ah, Rebeca, mas eu não sou líder. O líder é o Wallace. Ah, Rebeca, eu não sou líder. Eu tenho líder aqui na igreja. Ei, você é líder onde você está. Porque onde você colocar a planta do teu pé,
Jesus já tinha prometido. Você é líder, sabe aonde? Na tua faculdade. Assim como o Alas falou aqui, que nós vamos aprender. Você é líder, sabe aonde? Na tua casa. Você é líder na roda dos teus amigos, dos teus parentes, dos teus colegas. Você é líder aqui na igreja porque você influencia. Quando você é cheio de Deus, e tem gente que não é cheio de Deus, mas também influencia, você pode ser usado por Deus para liderar, sim. Caleb estava no meio daquele povo. A maioria estava falando: olha, a gente não vai conseguir, a gente vai morrer, a gente parece um gafanhoto do lado deles. E Caleb fez calar o povo. Caleb fez calar, não os 10, o povo todo de Israel, que estava murmurando, que estava chorando, porque eles estavam incrédulos daquilo que Deus poderia fazer. Quando Deus nos chama, nos capacita, nós cremos na sua palavra, meditamos nela dia e noite, recebemos ousadia, coragem, porque tem que ter coragem. Eu estou falando sério, tem que ter coragem. Hoje em dia, como ela se citou aqui, para no meio da roda de amigos, de uma sala de aula, de uma festa, de uma comemoração, você falar: eu sou contra isso, eu não acredito nisso, eu acredito na vida, eu acredito no amor de Deus, tem que ter coragem. Não é fácil, não é fácil. E Deus estava falando para Josué: ei, se esforça, faz um esforço além daquele que você já tem feito. Você vai fazer um pouco mais, mas eu serei contigo, eu te conduzirei, eu farei prosperar o teu caminho, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Olha a promessa que ele estava recebendo. Olha a promessa que Josué estava recebendo. Uma promessa condicionada a ele obedecer e seguir a Deus, que foi o que ele fez. Mas olha a promessa, olha que palavra linda. Ninguém vai te resistir. Não há no céu quem seja maior que Deus. A sua palavra está acima de todas as coisas. E o próprio Deus estava dizendo: ninguém te poderá resistir todos os dias da sua vida. E eu serei contigo, assim como fui com Moisés. E ele tinha um exemplo. Ele sabia que Deus falava face a face com Moisés. Ele sabia que Deus cuidava de Moisés, que Deus protegia Moisés, que Deus o defendia, porque ele estava na frente. E às vezes nós estamos na frente, nós estamos à frente de alguma coisa e falamos: Senhor, me ajuda. Eu estou aqui na frente da batalha. Eu estou aqui no alvo, na mira. Senhor, o que vão falar, o que vão dizer, como é que vai ser? Mas o Senhor é quem pelejará por ti. O Senhor é quem te guarda. Ele é a tua sombra, a tua direita. Ele é o guarda de Israel. Ele não dorme, ele não vacila. É Ele quem te guarda. E ele estava dizendo para Josué: olha, Josué, eu vou te guardar. E ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Você só tem que se esforçar. Ter bom ânimo. Eu serei contigo. Não te deixarei. Não te desampararei. Eu quero deixar uma palavra para você que às vezes se sente sozinho. Como eu me sinto, como todos nós nos sentimos às vezes. Em determinadas situações, em determinadas circunstâncias. Talvez naquele momento Josué pudesse estar se sentindo sozinho, porque o seu líder, aquele a quem ele servia, já havia morrido. E estava ele diante do povo para cumprir a vontade de Deus. E talvez Josué tenha no seu coração se sentido sozinho. Mas o Senhor falou para Josué. E assim como ele falou para Josué, ele fala para mim e para você: eu serei contigo. Eu não te deixarei. Eu não te desampararei. Sabe o que é segurança? Sabe o que é amparo? Abrigo. O Senhor é assim para as nossas vidas. O Senhor
disse: pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta, todavia, eu não me esquecerei de ti. Ele falou isso para Israel, para o seu povo. Ele estava dizendo: Josué, eu vou ser contigo. Levanta-te agora para uma posição que eu te dei, aquilo que eu te ordenei. Faça e eu serei contigo. E assim Josué fez. Josué foi um líder excepcional. Josué conquistou cerca de 30 cidades em que moravam os cananeus e outros povos que serviam a outros deuses. Povos numerosos, povos grandes. Se você conhece a história de Josué, você vai saber que eles rodearam a cidade de Jericó. Deus deu estratégias. Assim como ele disse que faria, ele fez na vida de Josué. Talvez você esteja pensando: Senhor, já se passaram tanto tempo. Para Josué tinha passado 40 anos. Senhor, mas eu não fui chamado na primeira. Senhor, mas ano passado teve aquele congresso. Senhor, mas a minha mãe, mas aquele colégio, mas aquela faculdade, mas o pastor disse, mas aquela vez, eu poderia ter falado, né? Poderia ter ido lá na frente. Eu poderia ter me colocado à tua disposição, mas eu não fiz. Senhor, já passou tanto tempo, tantas coisas já aconteceram, tantas coisas eu já ouvi, mas o Senhor está dizendo: crê somente, medita na minha palavra, dia e noite, e eu serei contigo. Eu te farei conquistar, eu te farei cumprir o propósito para o qual você foi chamado. Todos nós temos um propósito. E o propósito de Josué era ser o Salvador, era ser aquele que levaria o povo, que estaria diante do povo. Josué seguiu a orientação de Deus. E eu quero encerrar aqui. Josué se colocou na posição em que Deus lhe ordenou. Ele foi fiel. E no versículo 24, quando relata a morte de Josué e o fim dos seus dias, vai dizer que enquanto Josué estava à frente do povo, enquanto Josué estava liderando o povo de Israel, o povo serviu a Deus e não se afastou. E os anciãos, falei certo, estou até com medo. Aquele povo e os homens que estavam para servir de líderes, enquanto aqueles homens viveram, mesmo após a morte de Josué, o povo serviu a Deus. O povo foi fiel a Deus, foi temente a Deus. Por quê? Porque a palavra estava neles. Porque Josué foi um líder que teve palavra. Ele meditava na palavra, ele cria na palavra, ele cria no Deus daquela palavra. Que eu e você sejamos como Josué. E foi assim que Deus nos chamou para ser. Eu disse aqui no início que Josué aponta para Jesus. O plano de salvação já estava acontecendo há muito tempo. O plano de salvação para salvar a minha, a tua vida, a minha casa, a tua casa, já estava acontecendo muito antes. Jesus enviou o Salvador e por meio dele nós temos acesso a essa graça. Nós não merecemos, mas nós temos acesso a ele. E assim como Jesus esteve aqui nessa terra, nos ensinou, ele disse: eu vou, o Espírito Santo vai ficar, mas sede meus imitadores. Paulo vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Jesus Cristo é o nosso maior exemplo de cristão, de servo de Deus, de jovem. Por quê? Porque ele tinha um propósito. Porque ele estava aqui para trazer salvação. E eu creio que eu e você somos instrumentos de Deus. Nós somos cristãos porque nós somos pequenos cristos. Nós podemos representar Jesus, seguindo, sendo fiel a Deus, trazendo salvação para onde quer que nós estejamos.
seja na nossa casa, seja no nosso ambiente profissional, seja no nosso ambiente de estudos, preparação de carreira, de vida, seja no nosso relacionamento, seja com amigos, seja relacionamento homem-mulher. Nós devemos ser imagem e semelhança de Cristo. Nós devemos ser como Jesus, que traz salvação, que traz boas novas. O que você tem levado? Para onde você vai? O que você vai levar? Qual é a palavra que você tem para dar? É palavra de vida? É palavra de esperança? É palavra de vitória? Ei, você não precisa de muito. Ah, mas eu não sei falar. Você pode dizer: Deus salva, cura, liberta e leva para o céu. Que o Senhor faça na minha e na tua vida, assim como Ele fez com Josué. Nós sejamos servos fiéis do Senhor, representando Cristo nessa terra, levando salvação aonde quer que o Senhor nos coloque, sendo boca de Deus nessa terra, trazendo as boas novas para aqueles que precisam. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite, e que ela se cumpra em nome de Jesus, na minha e na tua vida. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.